Muito bem, olha aqui, ó. Voltei, mas foi rápido demais. Galera, hoje nós vamos dar continuidade. Lembra, nós iniciamos a aula sobre ecologia. Falamos de ecologia 1, ecologia 2. Agora, nós vamos falar sobre ecologia 3. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês agora? Prestem muita. Very pay attention. Quase caí. Very pay attention. Vamos prestar atenção na aula. E aí, hoje a aula a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, sobre... Coloca atrás de mim aí, meu diretor. Pô, olha os alunos ouvindo eu falar pra você colocar, pelo amor de Deus, meu diretor Jefferson. Na verdade, diretor, agora foi, né? Agora não tem como. Mas segura, rapaz, segura. Meus queridos, a nossa aula hoje, Ecologia 3, é só 2 assuntos. São assuntos bem básicos. Básicos em que sentido? Fácil de entender. Pô, meu diretor, essa cobra aí não vai dar certo. Tô brincando! Tudo bem. Ei, Jefferson! Ó, cadeia alimentar e teia alimentar. Aula 39.1. Pessoal, antes de iniciar a aula, mas muito obrigado pela participação de todos vocês. Professores presenciais, à vontade, meus queridos. Quando os nossos estudantes, se tiver alguma pergunta sobre a aula, manda lá no nosso grupo isso. Assim, eu respondo assim, possível. Qualquer detalhe que possa ter passado, professor. Estão perguntando aqui sobre a diferença de tal assunto. Pode mandar que a gente responde aí para poder sanar as dúvidas também. Tá bom? Vamos começar a água porque tem bastante assunto para a gente falar. Então, professor, vai ser explicado sobre cadeia alimentar e teia alimentar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado qual é o ponto de visão que nós estamos usando para isso. Tá bom? Então, olha aqui, quando a gente começa a observar a cadeia alimentar ou teia alimentar, elas podem estar convergente ao mesmo tempo no ambiente, não está separado em um ambiente ou outro ambiente, tá bom? E quando nós definimos como cadeia alimentar, nós temos aí também uma sucessão. Essa cadeia dá a intenção ou dá a percepção de uma certa hierarquia. Mas tem que tomar cuidado porque essa hierarquia ela pode saltar um degrau para mais ou para menos. Vamos ler aí juntamente comigo? Coloca a meta na tela aí, meu diretor. Isso. Cadeia alimentar. Vamos ler juntinhos? Vamos, professor! Cadeia alimentar é a sequência unidirecional. Professor, o que é unidirecional? Unidirecional é que vai de um ponto para outro. Olha só. Olha aqui, ó. Um ponto para outro. Isso é cadeia alimentar. Então, é a sequência unidirecional da matéria e energia trocada entre os seres vivos através da alimentação. Então, quando a gente observa dessa forma, a gente vê assim, ó. Vamos aqui. Back. Professor, então cadeia alimentar é uma sequência, quer dizer, sequência, isso é direcional, só tem uma direção. De quem? Da energia. Nós temos aqui o vegetal. O vegetal era uma sementinha. A sementinha se desenvolveu, ela germinou, que na verdade primeiro ela quebra a dormência, germina, aí ela solta as primeiras folhas porque ela está absorvendo os nutrientes que estão no solo. E aí, meus queridos, essa plantinha, ela está armazenando nela uma energia. Que aí vem o gafanhoto e come. Come o que, professor? Come as folhinhas do vegetal. E aí é uma forma de transferir essa energia, que a gente pode até chamar de primária, tá lá na frente. Essa energia transferida para o gafanhoto. E a energia que está embutida nesse gafanhoto depois é transferida para o sapinho. O sapinho dá lá, e engoliu lá o gafanhoto. Mas aí tem a serpente.
A serpente viu o sapinho comendo o gafanhoto, a serpente comeu o sapinho. E o gavião lá, ó. O gavião estava só sobrevoando, pegou e... Então, a cada um é uma sucessão de transferência de energia. Mas, professor, entendi. O conceito cadeia alimentar, ela é um fluxo, tem uma direção unidirecional. Esse conceito unidirecional é um fluxo, uma sequência de como a energia passa de um indivíduo para o outro. Mas quem aqui tem mais energia? O gafanhoto tem mais energia que o sapo tem mais energia que o gafanhoto, ou a planta tem mais energia que a cobra, ou tem mais energia que o gavião? Isso é outra coisa, que a gente vai ver daqui a pouco. Step by step. Primeiramente, entendemos o que é cadeia alimentar? Sim, professor. Cadeia alimentar é quando a gente tem uma sequência unidirecional, um fluxo, por onde indivíduos que têm uma quantidade de energia, a energia que está naquele indivíduo transferido para outro através do processo de alimentação. E aqui está exemplificado. Tudo bem? Tudo. Aumenta a tela para mim, meu diretor. Então a gente vê aí, ó, desta forma, os organismos vivos dependem um dos outros para sobreviver nos diferentes ecossistemas. A energia e os nutrientes. Professor, oi, tem diferença de nutriente para energia? Tem. Mas aí, nós vimos isso, nós estamos no terceiro ano, nós vimos isso lá no segundo. Não, no primeiro, lembra? Energia é uma coisa, nutriente é outra. A energia e os nutrientes utilizados por todos os seres através da cadeia alimentar. Ó a cadeia, ó, o fluxo unidirecional. E aqui a gente está representando o quê? 3 sistemas. Tá bom? Desculpa. Estamos colocando os 3 ecossistemas, espécies diferentes que estão em habitats diferentes, mas podem coexistir em um mesmo ambiente. Então, através de uma cadeia, vai ser perdendo, olha aí, ó, a energia e os nutrientes utilizados por todos os seres vivos através da cadeia alimentar. Vai se perdendo no momento de cada transferência, na forma de calor que não é reaproveitável. Cara, uma delícia esse café. Vem meu diretor, vem meu diretor. Meus queridos, não é fácil. Primeiro, cadeia alimentar. É uma sequência de transferência de energia. A energia que está em um vegetal vai para o molúsculo, que vai para um peixinho. Se esse molúsculo estiver numa água, num riacho, o peixinho vai comer ele. Aí quando o peixinho come o molúsculo, o passarinho está ali sobrevoando e pum, a garça vai lá e come o peixinho. Só que, ó, lembra no último slide que eu falei? Quem é mais energético? Gente, só aqui o molúsculo tem menos energia que o vegetal. O molúsculo tem mais energia que o peixe. E o peixe tem menos energia e assim sucede. Por que vai se perdendo, professor? A ave, ela gasta energia para se manter voando, sobrevoando o lago aonde está o peixe. O gavião gasta energia ele tem que manter. Ele faz força, ele contrai os músculos para voar, ele está gastando. Para ir atrás da comida, ele está gastando. Então ele come o sapinho. É óbvio que se o gavião comer o sapo, ele tem uma quantidade de energia. Mas se o gavião comeu o besouro, ele comeu com... O besouro tem mais energia que o sapo.
Entendeu? Se a cobra comer o ratinho tem mais energia que o quê? Que o sapo. Se a cobra comer o sapo, por quê, professor? Porque ele aqui, ó, já é secundário, ele come vegetal. Aí, se a cobra comer o sapo, o camundonguinho, ele é mais energético do que o próprio sapo. Então, dependendo de qual estratificação você faz parte, você tem mais ou menos energia. Mas se a gente for pelo conceito que a cadeia alimentar é um fluxo unidirecional, e quando você está mais distante do ponto inicial, menos energia você tem. Então você precisa consumir mais. Tudo bem até aí? Aumenta a tela, meu diretor. Agora, se você saber quais são os elementos de uma cadeia alimentar, a cadeia alimentar é composta por 3 principais grupos de seres vivos. Os produtores, já dá para saber quem é produtor, né? Quem produz. E quem é que produz? O vegetal. Os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, o primeiro nível trófico, agora, pessoal, entrou essa palavrinha nova aí, ó. Nível trófico. Nível trófico. O primeiro nível trófico é o formado pelos produtores. E o último são os decompositores. Então, os consumidores ficam entre os dois. Então, eu tenho o primeiro nível trófico, eu tenho aqui o último, né? O último nível trófico, vamos colocar aqui terceiro, mas temos os consumidores. Eu não posso colocar terceiro, por quê? Porque dentro dos consumidores, eu tenho vários subníveis, tá bom? E aqui eu sei que é o último. Então aqui nós temos o primeiro, são os produtores. E eu sei que os decompositores são os últimos. Agora, os consumidores estão entre os dois. E pode ter vários aí. Então, pessoal, cada um deles representa um nível trófico do fluxo de energia que é transmitido através da alimentação. Olha aí, ó. Produtores. Esse é o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Quer dizer, professor, essa é boa. Professor, os produtores são os autótrofos? Sim, os que realizam fotossíntese ou quimiossíntese. As plantas e os plânctons. Tem que lembrar, né? Tanto dos seres vivos que estão no solo e aqui na água. Perfeito. São os principais exemplos de organismos produtores, pois utilizam os nutrientes do solo e da luz solar para obter seu próprio modo de autossuficiência. Então, os produtores, meus queridos, são todos os vegetais, tira esse bichinho daqui, tá? São todos os vegetais, também os quimiosintetizantes, como o fitoplâncton. Consumidores são todos os seres vivos que precisam se alimentar de outro ser vivo para obter essa energia. Quer dizer, na verdade, ele obtém primeiro o nutriente. O nutriente se faz energia dentro desse indivíduo. Tem uma diferença muito grande aí, galera. Outra coisa, quem são os consumidores? Eles são classificados como heterótrofo. Professor, oi, o que são heterótrofos? Heterótrofo é todo ser vivo que não tem capacidade de produzir seu próprio alimento. Então ele come outro ser vivo para poder se nutrir e gerar energia dentro dele. E aí, todos esses aqui, ó, esses aqui são os produtores. Já estamos colocando uma regra aqui enorme, ó, produtores. Todos esses aqui são os consumidores.
Então, aqui, Jefferson, não precisa escrever consumidores. É só você fazer uma ligação. Uma ligação não é de telefone, não. Você faz assim, ó, todos eles são os consumidores. Eu tenho paciência, paciência. Ah, consumidores. E esses bichinhos aqui de baixo, professor? Esses são os decompositores. É eles que vão reciclar tudo e fazer a manutenção do fluxo. A manutenção da possibilidade de renovação. Dentro dos grupos dos consumidores, existem diferentes classificações. Como assim, professor? Porque tá vendo, ó, é unidirecional. Eu vou logo explicar aqui, depois a gente repete se não entender, né? Olha só. Nossa, aqui que nós estamos vendo, dentro dos consumidores, aqui nós temos os produtores. Nós temos esse fluxo, mas também pode vir para cá, ó. E o camundongo, o ratinho, ele pode comer tanto o produtor como os seus frutos, e também ele pode comer aqui, ó, a borboleta, e ele pode já... Então tem várias unidirecionais. Então nós temos que classificá-los. Então como a gente classifica? Consumidores primários. Aqui é primeiro não, tá, gente? É primário. O que é um consumidor primário? São todos os organismos que se alimentam diretamente dos produtores. Por exemplo, esse aqui é primário, esse aqui é primário. Então, primários são todos os que se alimentam. Por exemplo, a borboleta, professor. Cadê a borboleta que não está aí? Porque a borboleta, ela se alimenta do néctar da flor. Mas, professor, antes da borboleta, antes da mariposa, ser a mariposa, ser a borboleta, é uma lagarta. A lagarta come os produtores. Então, todo mundo que se alimenta de vegetal é primário, consumidor primário. Everybody understand this? Everybody say yes. Secundário, consumidor secundário. São os seres vivos que se alimentam dos consumidores primários. São carnívoros ou onívoros. Como assim, meu professor? Uai, pessoal, o camundongo, ele come o quê? Vegetal. Ah, professor, o ratinho lá de casa, ele come até a ração do meu cachorro. Mas ele se alimenta de produtos de origem vegetal. Então, os secundários são os que se alimentam, né, dos consumidores primários. Tá bom? Tá bom. O terciário são os organismos que consomem os secundários. Os consumidores secundários. Então, olha aqui, ó. Eu tenho primário, primário. Secundário, secundário. E o terciário? Terciário. Terciário, mas não significa dizer, ah, professor, um consumidor terciário é porque come organismo que consome o secundário. Mas pode acontecer de um terciário comer um primário? Pessoal, aí a gente tem que lembrar do ecossistema. Ecossistema. Ok? Por exemplo, um gavião. Não é do ecossistema do gavião comer um grilo. Ele pode comer um grilo? Não é do ecossistema dele. Ele come o quê? Uma coruja. Ele come o quê? Uma cobra. O gavião, ele come o quê? Filhote de outros pássaros. Tem que verificar também o ecossistema. Agora a gente vem para cá, ó. Os níveis tróficos podem continuar sucessivamente, mas como a energia é perdida a cada nova transmissão, olha aí o negócio. O capim é o primeiro nível trófico. Aí o que são os níveis tróficos, professor? É como a gente vai contabilizar o processo de transferência da energia.
Quanto mais longe, quanto mais distante, quanto mais long way from here, quanto mais distante do primeiro nível trófico, diminui a energia daquele nível. Então, o capim, exemplo, é o primeiro nível trófico, é o mais energético. Depois, o segundo nível trófico, nós temos os insetos, que são os consumidores primários. Porque você tem que lembrar que aqui é o consumidor primário. Esse é o primário, deixa eu apagar que a gente pode confundir, né? Esse aqui é o consumidor primário, galera. Primário. Que se alimenta de quem? Quem é esse? São os produtores, os vegetais. Então aqui são os produtores. Os vegetais, eles produzem. Quem come produtor são os consumidores primários. Então é o segundo nível trófico. Aí, quem come o primeiro nível trófico, quem come o primeiro nível trófico são os primários. O nível terciário, o terceiro nível trófico come o primário, que então eles são secundários. Aí o fluxo de energia vai diminuindo a quantidade dessa energia. Aí vamos agora falar dos decompositores. Lembram? Deixa eu voltar aqui, que nós falamos deles. Foi aqui, ó. Acho que foi. Isso mesmo. Deixa eu apagar aqui. Ó, nós temos aqui os produtores. Ai, canetinha, meu amor. Canetinha, meu amor. Primário. São os primário não, Jefferson. Produtor. São os vegetais. Aí nós temos os consumidores, são todos esses aqui, consumidores. Que a gente sabe que os consumidores têm um consumidor primário, secundário, terciário, e cada um está no nível trófico. E aí tem os decompositores. Os decompositores são o último. Então nós temos esse aqui. Então a gente faz assim, ó. Os produtores e os decompositores. Entre produtor e decompositor, nós temos os consumidores, que podem ser primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. E eles estão em determinado nível. Esse aqui está o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e assim sucessivamente. Ah, agora sim. Puri, olha aí, ó. Vem para tudo. Nós aqui temos, esses aqui são os produtores, vegetal, primeiro nível trófico. Aqui, ó, tá os decompositores, Entre os produtores, eu vou escrever porque esse P me confunde. Produtores é o primeiro nível trófico. E aqui, decompositor, o último. E entre eles nós temos quem? Os consumidores. Os produtores é o primeiro nível trófico. Os consumidores, eles podem ser primário, porque come secundário, terciário, quaternário. E a energia vai indo. É o segundo nível. O primário, o inseto, come produtor. Primeiro nível primário, só que ele é nível trófico 2. Dá para confundir um pouquinho? Não. Se você pensar em consumidor é uma coisa, o fluxo de energia é outra. Então, eu voltei para poder lembrar o que são os decompositores, que são o último, né, professor? Vamos ler aí? Vamos. Decompositores. Por fim, no entanto, na última fase trófica da cadeia alimentar estão os decompositores. Professor, o que são os decompositores? Os decompositores, pessoal,
a gente fala dos micro-organismos. Falamos micro-organismos, nós falamos de bactérias, falamos de fungo. Eles são invisíveis ao olho nu. Mas olha só, eu deixei essa carcaça aí, porque você está vendo que ela está ressecada, está em putrefação. Só que a gente vê mosca, não vê? Mosca. Aqui na imagem não dá para ver não, mas quando você encontra uma carcaça de animal, tá, gente, mosca, é porque as moscas botam ovos. E aí as suas larvas se alimentam dela. Eles são decompositores? Não. Os decompositores, eles vão favorecer com que ocorra a transformação dessa matéria e ela vai se incorporar ao solo. É igual uma árvore, um tronco que está em processo de decomposição e ele caiu. A decomposição, ela não gera podridão. Daí que está o diferencial. Tem um diferencial. É uma transferência. As larvas estão comendo, elas são consumidoras, tá bom? Exemplo de uma cadeia alimentar. As cadeias alimentares são representadas de acordo com o ecossistema, lembra? Professor, o que isso significa? É porque, como eu falei assim, um gavião não vai se alimentar de um grilo. Pode acontecer? Pode. Mas isso aí, pessoal, ele está no íntimo. É porque aconteceu alguma coisa no habitat do gavião. O gavião vai pegar quem? O gavião pega a coruja, o gavião pega o alebre, o coelhinho, o gavião pega filhotes de outras aves. O gavião não vai pegar um grilo. Mas se isso acontecer, ocorreu uma alteração naquele habitat e aonde o predador, que é o gavião, a cadeia alimentar dele sumiu, alterou para ele poder ir para um nicho mais baixo, nível mais baixo da cadeia alimentar dele. Então, por exemplo, as cadeias alimentares são representadas de acordo com o seu ecossistema. Neste caso, os principais tipos de ecossistema, a gente fala de cadeia alimentar. Por exemplo, nós estamos no topo da cadeia alimentar, a gente pode estar no topo, mas não é da nossa cadeia alimentar comer tubarão. Não está no nosso ecossistema. Mas tem gente que come tubarão? Tem gente que come tubarão. Sim, a babatana, mas aí é diferente, por exemplo. É da nossa cadeia alimentar comer caviar? Comer caviar, nunca vi. Aí tem fatores, então não é natural. Tem fatores. Aí existem fatores econômicos influenciando nisso. Por exemplo, existem vários tipos de consumo, né? Tem consumo de energia, para a gente comer nutrientes. Tem gente que consome aparelhos. Aparelhos com a maçã mordida, aparelhos que não tem maçã mordida. E aí? Aí qual é o fator que vai pegar essa cadeia, esse habitat? É o habitat econômico. Que não é igual. Meu habitat econômico é diferente do meu diretor, o Little Wolf. O Little Wolf está no topo da cadeia econômica. Eu ainda não. Eu ainda não. Aqui, neste caso, os principais tipos são cadeia alimentar aquática. Olha aí, viu? Cadeia alimentar aquática, cadeia alimentar terrestre e tem a cadeia alimentar humana. Essa humana é dose, hein? Cadeia alimentar humana. Pera aí. Por que a gente colocou a cadeia alimentar humana à parte e não coloca a cadeia alimentar terrestre, pessoal? Porque tem esses fatores de interferência que o homem faz. Cadeia alimentar aquática. Porque o ambiente aquático ele não é nosso, mas nós podemos perpassar. Ai, calma aí, eu já estou explicando da humana. Vamos entender aqui da cadeia alimentar aquática. Nos ecossistemas aquáticos, os principais produtores são os filoplânctons, que são um conjunto de algas unicelulares e microscópicas que fazem fotossíntese. Então, ela é a principal. Quer dizer, pessoal, ela é a primeira. Para cá, meu diretor. Então, na cadeia, por exemplo, na cadeia alimentar aquática, olha aqui, o produtor são os fitoplânctons.
Então, para a gente ver que eles são quem? Seres fotossintetizantes. E também lá tem os fitoplânctons e os zooplânctons. Mas os fitoplânctons são os primeiros, são os produtores, os mais energéticos. Depois nós temos os consumidores primários, que comem os fitoplânctons. Tem os consumidores secundários, aí vai ter, dependendo do nível trófico, lembra? Tem os oceanos abertos, tem lá os recifes, onde estão os corais, tem lá tem o oceano aberto, aí dentro do oceano tem as suas estratificações, tá? E mais profundo, e aí nós temos onde ficam os recifes, né? Os recifes e os colchedos. Como é que fala, meu diretor? Colchedos? Não é colchedos, é rochedos, que tem todo um ecossistema diferente. Então é um nível trófico, tá bom? Isso é o aquático. E aqui, cadeia aquática. Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Na cadeia aquática, como os consumidores primários são os zooplânctons, protozoários, vermes, crustáceos, os organismos se alimentam de fitoplâncton, tá bom? Tá, isso eu já expliquei. Cadeia alimentar terrestre. Cadeia alimentar terrestre é exemplificado pelos animais que estão não só na terra, como no ar, tá bom, pessoal? Serve de alimento para os consumidores primários. Então, se a gente vê ali, ó, produtores, depois nós temos o consumidor primário, que é o gafanhoto, tem o secundário, que é o sapinho, o terciário, que é a cobra, e tem o consumidor final. Vamos supor assim, tá? Que pegou aí, ó, o solo, o ar, pegou a água, aí que é o anfíbio, e aí tem o ar, que é a águia. E tem os decompositores, que pega todo mundo, ele renova, tá bom? Agora, professor, esses são os terrestres. Eu já expliquei sobre os decompositores. Eu quero ir aonde? Eu quero ir no humano. Eu acho o humano muito interessante. O ser humano, ele é onívoro. Onívoro. Gente, onívoro. Ele come de tudo, mas tem ser humanozinho que fala, não, eu não como carne. Não, eu não como vegetal. Mas você foi feito, você foi criado para comer de tudo. Ou seja, se alimenta de tanto de plantas como de seres vegetais e de seres animais e de seres que não são vegetais nem animais, por exemplo, fungo, bactéria. Bactéria, professor, se tu está tomando leite coalhado, se tu está tomando iogurte, é um produto oriundo de ações bacterianas e tem bactéria ali. Neste caso, pode ser classificado como consumidor primário, secundário, terciário, de acordo com o alimento que ele consome. Ah, mas ele não... Ei, eu sou do mar? Não sou, mas eu posso ir lá e comer um peixinho, porque eu consigo... Entendeu? O ser humano... Deixa o ser humano para lá, vamos para a alimentar, senão não termina a aula de hoje. Não é não? Porque o ser humano ele consome tanto para energia, ou como consome para bem. Verdade. Teia alimentar. Agora, prof, toda vez que a gente estava falando aqui é unidirecional. O que é uma teia alimentar? Qual é a diferença de teia para cadeia? Cadeia? Não é meu sol quadrado não, meus queridos. Cadeia tem uma sucessão. A teia alimentar, olha aí como é que ela vê, ó. Isso, meu Deus do céu. A teia alimentar representa a ordem em que a energia flui numa determinada cadeia alimentar. O quadro aí, ó, tá falando dos níveis tróficos. Nós temos o primeiro nível trófico, o segundo, ó, temos o primeiro, que são quem? De produtores. Nós temos aí, ó, quem come os produtores? Os herbívoros. Quem come os herbívoros? Os carnívoros. Só que existe alguém que come esses carnívoros, que é o quarto nível trófico. Opa, errei aqui, ó. Aonde você errou? Puxa, apaguei tudo, mas eu sou muito demente. Aqui, ó. O que é uma cadeia alimentar? Ah, seu fela de uma mãe, volta.
que é uma cadeia alimentar, professor? Professor, não é melhor só explicar ali? Também, vamos tentar? Não quero ficar riscando. Vem para cá, meu diretor. Cadeia alimentar. Nível trófico. Primeiro nível trófico. O que é um nível? É estratificação. Quem está aqui embaixo é altamente energético. Altamente energético. É o primeiro nível trófico. No primeiro nível trófico, quem eu tenho lá? Os vegetais. Quem eu tenho lá? Os produtores. Eles produzem toda a energia. São altamente energéticos. Quem come eles? Quem está na segunda. Segundo o quê? Está no segundo nível trófico. São quem? Os herbívoros, que comem os produtores. Só que esses herbívoros, eles são consumidos pelos carnívoros, que estão no terceiro nível trófico. Mas tem carnívoro que come herbívoro, que são comidos por carnívoros que estão em uma cadeia alimentar superior. O leão, a hiena. Porque a hiena não come só animal em putrefação, não. Às vezes a hiena ataca seres que estão vivinhos. Então a cadeia alimentar são constituídos por níveis tróficos de características alimentares. Olha aqui, ó. Aumenta a tela, meu diretor. Por exemplo, os consumidores alimentam-se apenas de vegetais, enquanto os consumidores secundários e terciários de carnívoro. Todo consumidor primário, ô Senhor! Olha. Look this, little wolf. This, ó. Os consumidores. Vem cá, pra mim, meu diretor. Pra mim. Meu café tá acabando. Os consumidores primários são herbívoros. Se eles são herbívoros, meus queridos, eles são consumidos pelos secundários. Então a gente lê aqui, ó. Consumidor primário, alimenta-se de vegetal. Enquanto o secundário come o terciário. Então, uma sucessão de cadeia. A gente tem as pirâmides ecológicas. Não entendi, professor. Muito simples. Produtor, planta. Quem come a planta? O herbívoro. Então, ele é consumidor primário, come planta. E esse aqui, o carnívoro, ele consome o primário, então ele é o secundário. Quem come o macaquinho? A águia. Quem come quem está aqui? Todos os secundários. O secundário come o primário come os produtores. Então, todos os que estão na produção serão absorvidos pelos primários, os primários pelos secundários, os secundários pelos terciários. E assim sucessivamente, formando o que a gente chama de uma cadeia alimentar. E aqui, ó, é uma teia alimentar. Aumenta a tela, meu diretor. Nível trófico, pirâmide ecológica, produtor, planta. Herbívoro é primário, come planta. Carnívoro, primários, come herbívoros. Herbívoros. E aqui nós temos as teias alimentares. Elas representam de fato o que ocorre na natureza. Uma dinâmica, essa teia, aonde as estratificações de um ecossistema podem ser alteradas se tiver algum fator que está ocorrendo dentro dessa teia alimentar. Para mim, meu diretor! Galerinha, com isso a gente finalizou aqui a nossa aula, mas daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, tá bom? E aí a gente vai enfatizar direitinho cada assunto, se ficou alguma dúvida. Preste atenção, porque daqui a pouco teremos atividade.